Fala, galera do Mundo na Bola. Está cada vez mais difícil de defender o técnico Tite. O Flamengo fez um jogo muito ruim contra o Corinthians e, na verdade, trata-se de uma sequência longa de jogos ruins. O último bom jogo do Flamengo foi a vitória contra o Palmeiras, lá o 2-0, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois disso, o Flamengo até conseguiu algumas vitórias, alguns resultados satisfatórios, mas jogar mesmo que é bom, o time não vem jogando bem. E se você considerar uma linha do tempo mais longa, se você considerar um recorte maior, você vê que o Flamengo não vem jogando bem por um período muito longo. Há sim uma desconfiança grande por parte da torcida, e aí inclui-se até a minha pessoa, que o Tite não será capaz de fazer com que esse time jogue muito melhor do que está jogando. Acho possível que o time volte a realizar bons jogos, algumas boas partidas, mas me parece que aquele futebol que o Flamengo apresentou contra o Palmeiras é o limite do Tite. Não acho que o Flamengo conseguirá fazer muito mais do que aquilo que fez naquele jogo específico contra o Palmeiras. E sim, isso é um problema porque deste elenco espera-se muito mais. A torcida do Flamengo espera muito mais e, obviamente, é possível fazer com que esse elenco jogue mais. Alguns complicadores nisso tudo. Em alguns jogos, obviamente, a gente tem que entender a circunstância. E a circunstância era desfavorável, com muitas ausências, muitas contusões, muitos problemas físicos e etc. Mas isso também é fruto de parte do trabalho do Tite, que optou e priorizou competições erradas de maneira errada e teve dificuldade na manutenção e gerenciamento do elenco. Nós ouvimos o Fábio, o preparador físico, agora na entrevista coletiva, justificar o que me parece ser injustificável, já que, na posição que ele tem, ele não poderia criticar o planejamento do time. Óbvio, está claro para mim, muito claro, que há um problema de planejamento. Mesmo que o problema de contusões não seja relacionado com o planejamento. Eu acredito que está relacionado, mas eu não tenho como provar e é um achismo. E por que eu acho que é uma maneira contundente de criticar o planejamento? Porque nós vimos desde a final do Campeonato Carioca erros na escolha dos jogos a serem priorizados. A prioridade dada à final do Campeonato Carioca impactou a posição do clube na Libertadores da América. E no começo desse mês de agosto, com muito realmente insano com relação ao número de jogos, o Flamengo fez opções erradas, como por exemplo, priorizar a Copa do Brasil. Péssimo jogo do Flamengo na live no dia de hoje contra o Corinthians. O jogo péssimo do Corinthians também, mas com mais vontade, pelo menos, do que o Flamengo. E nós vamos falar um pouco da parte tática, enfim, entrar naqueles detalhes táticos que vocês gostam, mas também não vou me aprofundar muito porque foi tão ruim que não há muito o que falar. Tá cada vez mais difícil achar argumentos para justificar e para defender o técnico Tite. Você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Muito importante que você assim o faça, porque ajuda no desenvolvimento do canal. Hoje não há o que defender. Hoje foi uma vergonha. Uma vergonha. Tudo errado, o time muito ruim. O time já vinha ruim contra o Bahia. Já tive até uma conversa com alguns membros do canal que me cobravam disso. Eu falei, o time não jogou bem contra o Bahia. O time não vem jogando bem. O time vem jogando muito mal. Pegando um recorte mais longo, você vai ver que o time vem jogando mal, apesar de alguns resultados serem bons. Bom, depois desse editorial bonito, bem educado, polido, vamos lá, né? Que coisa horrorosa foi o jogo de hoje. Coisa horrorosa. Eu até no começo do jogo achei que o time estava conseguindo sair jogando, mas um pouquinho mais de percepção deu para notar que o time do Corinthians só tinha uma coisa em campo hoje: vontade, mais vontade do que o Flamengo. Era a única coisa que o Corinthians tinha, não tinha mais nada. A saída de bola do Flamengo foi fácil porque a marcação era muito ruim. O Corinthians fazia uma marcação pressão estabanada, desorganizada, com pouca precisão, muito pouca cobertura. Era um time frágil. Então, com 10 minutos de jogo, apesar daquela pressão inicial do Corinthians, eu falei, olha, o Flamengo vai conseguir vencer esse jogo, dada a bagunça que o Corinthians está. Mesmo com o Flamengo, né, capenga. O que acontece, eu imaginei que o Flamengo, com o seu talento individual, porque o time que entrou em campo não era um time ruim. Não era um time ruim. O time do Flamengo que entrou no campo era um time bom.
Era um time interessante, era um time que sem dúvida alguma, conseguiria competir com o Corinthians. Ah, assim, eu vou fazer algumas questões, vou fazer alguns comentários a respeito, da dificuldade de montar um time com a quantidade de desfalques que o Flamengo tem. Isso eu acho que é circunstancial, eu entendo, mas eu vou criticar também porque parte disso foram opções erradas que o técnico fez nas prioridades, tá. Então o Flamengo entrou em campo hoje, com um time bom, um time bom. Vou colocar na tela, e vou colocar na tela na nossa, mesa tática, que daí eu vou mexer um pouquinho aqui, a gente vai brincar um pouco com a parte tática. A galera criticou muito o Ayrton Lucas, né, mas enfim. Bom, tá aí na tela, esse foi o time que o Tite escalou. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Luiz Araújo, Pulgar, Gerson, Léo Ortiz, BH e Pedro. Quando a gente falar da parte tática mesmo, eu vou mostrar ali os mapas de calor e aí vou desenhar em cima deles. A gente vai ver algumas coisas interessantes do ponto de vista negativo, tá? Eu não acho que o Tite escalou mal. O Salazar acha que o Tite escalou mal. Não vou nem entrar nessa discussão. Você pode achar, eu posso achar que foi bem, eu não acho que foi ruim. O que eu acho é o seguinte: esse time que estava em campo, esse time que entrou em campo era para ser muito melhor, jogar muito melhor do que jogou. Esse time que tá aí, com esses jogadores, era para ser muito mais competitivo do que foi hoje. Com todas as questões relacionadas com contusões, preparação física, maratona, jogo na altitude, tudo isso foi muito ruim. Muito ruim, tá? Então vamos lá. Quais foram os problemas que o Flamengo enfrentou hoje? Primeiro, a questão da organização geral, o time estava bagunçado, né, um time desorganizado, e a gente vê claramente, é uma das raras situações que o time, você consegue, mesmo sem você estudar muito a parte tática, você olhando para o posicionamento médio dos jogadores, você vai conseguir entender que como o time estava mal, como o time estava mal posicionado. E aí eu vou colocar na tela a organização do time no primeiro tempo e depois das substituições. O time ficou completamente, nos dois tempos, sem operação funcional nessas duas áreas do time. Nessas duas áreas do campo havia uma dificuldade. Isso é uma coisa muito problemática do ponto de vista da organização tática, porque o time fica fácil de ser marcado. O time fica óbvio. Tá? O time fica muito óbvio. Times óbvios têm dificuldade de criar gols, enfim, de estabelecer superioridades, etc. Se você olha o time como um todo, você começa a ter algumas coisas bem curiosas aqui do ponto de vista organizacional. Por exemplo, vamos começar pelos laterais. Então, os laterais, você vê que o Ayrton Lucas participa muito mais pelo lado esquerdo, tem uma participação mais adiantada do que o Varela teve. Você viu uma participação de ocupação de espaço ofensivo maior. Tá? Você vê o Gerson se distribuindo na parte ofensiva, isso poderia até ser interessante, mas o que você vê é o Luiz Araújo sem ocupar a parte ofensiva como ele normalmente ocupava, então você vê ele migrando para a parte central. Você vê o Léo Ortiz ocupando a parte esquerda. Você vê o Bruno Henrique, esse sim, dando profundidade pelo lado esquerdo, profundidade numas, né? Porque ele corta para dentro sempre. E você vê um time que sem operação, ocupação no lado direito. Isso é uma coisa fácil de observar durante o jogo, né? Fácil de observar. E aí, a história dos pontinhas, né? Pô, aonde estão os pontinhas agora, né? Aonde estão os pontinhas que podiam entrar, que podiam ajudar, que podiam abrir um pouco o jogo? Nem isso o Tite conseguiu fazer.